O Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinic estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho! Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram programados e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na segunda colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo, então, fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado. E aí, sim, o time está pronto para o grande clássico de domingo das duas maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Vinic. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Venê Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Venê? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, eu adoro. Venê? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Venê? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Vinic, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento. Ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Um público maravilhoso. É esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece. E a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians. E tem tudo para ser, de fato, um bom jogo. Então, só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Venê Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude. A gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida, e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu para ver que o Pedro está muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou ou menos. 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então, acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Venê Casagrande? Essa seleção brasileira foi grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se acalmar, hein? Não, mas agora, falando sério, sério... É mais fácil se acalmar que o Pedro, Não. porque o Pedro faz gol pra caramba. Agora, pô. falando sério, talvez, pra essa partida... Eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste jogar momento, os 45 você tá falando? minutos finais com Pode o ser. adversário cansado. Não acho nenhum problema. Talvez seja há uma coragem, né? Exato. A questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque é um momento... Ele me parece ser um garoto com um mental bem forte, Bem né? forte, pô. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo faz eles andarem algumas casas pra trás, mentalmente falando. Acho que não fisicamente. Fisicamente,
ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Você eu achei que ia dar ruim. Inclusive, quase deu. Quase deu. Eu tenho certeza. Porque, assim, porque o Léo Jardim fez milagre. A hora que o Pedro entrou, eu falei... É a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Ele é, assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Sorte que o Léo Jardim tava lá. Sorte não, competência, ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento, ele no caso o Dorival, né? Tava levando o Só Bento. porque joga o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé junto. na calçada da fama. Nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é pé o na Cristiano calçada da Ronaldo. fama? Cara, ele é o Cristiano. Mas Se ele ele vier tem aqui ao SBT, jogou. eu quero botar meu pé aí na calçada Aqui é do só o SBT. Silvio Santos. Ele pô. acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes. Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Não. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu Também. Olha aqui, já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não. sei. Não, Obina mas o tem. Nenê tem e Deveria o Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha que o Cristiano merecia ter os pés na calçada da fama do Maracanã? O Maracanã é um palácio do futebol, Claro. né? Imagina que ali é um lugar onde, né? Olha, é um lugar a nível mundial. Por mais que você não tenha jogado, Posso só trazer uma grandes caras informação podem para ser pisar lá. justo? Porque isso não partiu do consórcio do Maracanã. Isso partiu de um representante da família dele ligando para o consórcio do Maracanã, dizendo que o Cristiano Ronaldo gostaria de fazer isso. Pra aparecer. Só pra aparecer. Pra aparecer. O consórcio Ele quer aparecer. O consórcio se colocou à disposição. Eu tô sendo justo para não parecer que nós, aqui do consórcio Maracanã, do Rio de Janeiro, ligou para o Cristiano Ronaldo. Não foi. Porque assim, brincadeiras à parte, é até estranho mesmo, porque o cara nunca Ele jogou quer aqui. aparecer, Venia. Só tem um que jogou no Maracanã e foi campeão. Por causa do Messi. Ele precisa fazer isso para aparecer? Ele tá fazendo. Não precisa, Ele cara. tá fazendo. É o sonho dele, Nunca cara. jogou no Maracanã. Vai estar o pezinho lá. E cadê a foto do Cristiano Ronaldo jogando no Maracanã? Não tem. Vai ter que usar IA. Gente, é o Cristiano Ronaldo. Vai ter que usar IA. Vocês são loucos. Vai ter que usar inteligência artificial. Vocês acham que ele merece os pés na calçada da fama do Maracanã? Inclusive... Tem vários pés maravilhosos eternizados lá. O JVzinho botou, Pedrosa não deixa o Messi de lado. Que já foi campeão no Maracanã. E ele tem os pés já lá, não? Acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que teve Não, uma ele nunca homenagem foi a ele botar. quando ele veio Você aí. acha que se ele fosse lá, tu não estaria lá agarrando ele? Com certeza. Então, ele nunca foi lá botar mas o pé. ele foi campeão. Mas então, e ele também tá metidinho. Não. Porque ele poderia ter ligado, não é? Você vê como ele tá foi metido. vice no Maracanã. Ele não faz questão. Não foi faz campeão. questão. Ele não Isso faz aí, questão. Venê. Campeão Isso no aí. O cara tô faz, contigo. a gente precisa valorizar É isso, isso cara. mesmo. Nunca Agora eu jogou tô no com o Estamos Vene falando do Casagrande. maior jogou. atleta do futebol. Atleta, não tô falando maior jogador não, tá? Olha ele aí, ó. Como é que era o nome do amigo do Renato Gaúcho? Que fingia que era jogador e não era? Essa história que entrou na boate falando que era o Renato. É esse, Eu não pô. sei o que, Brahma. É lógico. Não sei o que, Brahma, alguma coisa Brahma. Não sei se é Roger, alguma coisa assim. Aí o Renato foi entrar na boate. Ué, você já entrou? Aí quando o Renato entrou, era o cara. Essa isso. história é sacanagem. Que é jogador só. Lá em Búzios. Quem? Renato Gaúcho, beleza, entra aí. Nunca jogou bola. Vai fazer o quê? Quer botar o Cristiano Ronaldo na calçada da fama do Mas Maracanã? olha só, o Venê trouxe um ponto. Se o Messi não tá com os pés lá, que já foi campeão no Maracanã, já jogou final de Copa do Mundo, porque é mitidinho e não ligou. Eu não gosto desse negócio de Cristiano procurar aqui. Ronaldo ligando pros outros, não. Que ele tem essa mania da década de 90 de ligar. Fica ligando, tirando o treinador dos outros. Eu não gosto também desse negócio também dele não ficar gosto, não. ligando pros outros, não. É. Mas ele realmente teve a humildade
de querer ter os pés na Carlos calçada Henrique da fama. Kaiser, ele lembrou o Fabiano ali. Messi é convidado para colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Vene, ele já foi convidado e não botou ainda, Vene. Porque ele não aceitou, ele não faz questão, ele tá menosprezando, pô. Não, eu não sei se ele já Não tô colocou. contigo não, Pedrosa. Olha aí, ô Vene Casagrande. Vamos lá. Viu que eu toquei e abriu porque é tabela. touch. Ó, Palmeiras em primeiro. Ai, gente. É, deu ruim pra você, Fernanda. De novo esse negócio, Cuidado com o Vene. Brasileirão, Fernanda. Só uma atualização sobre Libertadores. Ontem aconteceu óbvio. O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira no grupo do Flamengo, ou seja, automaticamente obriga o Flamengo a vencer os 3 jogos se quiser passar na primeira colocação. Palmeiras ganhou ontem? Ganhou muito bem, por sinal. Fez história. Parabéns, Big Boys. Big Boys que é Palmeiras, fica fingindo que é Taubaté. Ó, o Flamengo em segundo com 11 pontos, o Fluminense em terceiro. Ô, Cris! Eu falei nesse programa, Cris. Pena que a gente vai se encontrar, né? O Fluminense querendo buscar aí, talvez, essa liderança contra o Botafogo. A gente viu toda uma dedicação do Renato, pensando também nessa competição. Será, Vene, que o Fluminense começou a já pensar no brasileiro? Você acha? Ou você acha que Eu não acho é um isso. microciclo? Vai pensando a cada semana? Quando você diz pensar em brasileiro, o quê? Pensar no título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que seria uma audácia muito grande nesse momento do Fluminense pensar no título do Campeonato Brasileiro. A não ser que abra mão das outras competições, no caso Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e tente focar no Campeonato Brasileiro, o que eu já acharia muito difícil, mesmo assim, para ser campeão. Estou levando em consideração o nível dos adversários também. Eu acho que, enfim, a briga do Campeonato Brasileiro vai acabar ficando com Palmeiras, Flamengo. Nesse momento, concordo com o Pedrosa disse ontem, mas eu acho que o Super Mundial e a janela do meio do ano vai mudar muita coisa. Mas, se eu sou, pensando como dirigente do Fluminense, Sim. tá? Se eu sou o dirigente do Fluminense, eu ia focar nas Copas. Por exemplo, a Copa Sul-Americana é super tangível para o Fluminense ser campeão. A Copa do Brasil você chegar o mais longe possível pela questão financeira. Agora, título do Campeonato Brasileiro, eu ainda acho um pouco de exagero o Tricolor pensar nesse E momento. não tem elenco pra isso, gente. tem. Ficou comprovado com o jogo lá do União Espanhola. O União Espanhola é um time semi-profissional, gente. É uma equipe fraca, é uma equipe bem ruim. E aí o Fluminense foi pra lá e não conseguiu fazer absolutamente nada. Empatou com o gol do Nonato a lá, porra, Sobrenatural. João de Deus. É mais ou menos isso. Então, assim, comparado a Flamengo e Palmeiras, o elenco do Fluminense é muito abaixo. Eu não tenho informação, Fernandinha, mas no meu entendimento, o Renato não fez isso para priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele fez isso para priorizar esse período de treinamento que ele vai ter para colocar as ideias dele na equipe E ganhar dele. do Botafogo. Claro. É, Essa pode- meta aí, com Porque certeza. é um tabu que incomoda. Claro que incomoda. 7 pontos tem o Vasco, que não é muito longe aí do G4, Pega hein? o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro, que também tá com 7, confronto direto, o Vasco em 8º. O que é? Ai, fala aí na Cruzeiro caixa. que fez ontem um jogo horrível, tu viu, né? Mas o tá eliminado. Eliminado da Copa Sul-Americana. É isso. O Cruzeiro. Vira a página. Botafogo tá na Champions. Tá aí, o Botafogo tá aqui? 10º. Aí eu não vou... Escuta o que eu vou falar pra você. Eu não vou ficar fazendo essas contas aqui esse ano. Porque eu já fiz a minha vida inteira essas contas. Você também já fez. Ih, não, me esquece. Cuidado que o time que ganha Libertadores aí no ano seguinte, geralmente, Ai, vai ser calmado, não bate Pedrosa. nada. Depende Ó o do ano. Vasco. Ó o teu Vasco aí. 2019, Flamengo, 2020, Flamengo foi campeão Campeão. brasileiro. O Fluminense não. Dois Meu invejosos. Vasco tá tranquilo, Fernanda. Vai pegar o Cruzeiro Vai nesse buscar final de semana, vai né? buscar um empatezinho lá. E vai ter uma sequência de jogos fora de casa. Uma sequência que o Vene já trouxe aqui, bem difícil pro Difícil. Vasco. Será que vai